Graça e paz, queridos. Tudo bem com você? Nós aqui estamos bem, a pastora, o Samuel, o Daniel. Claro que o nosso coração queria desejoso estar perto de você, junto de você, para a gente poder cultuar o Senhor junto no nosso culto, né? Todos juntos. Mas também agora esse tempo nosso de compartilhar a palavra do Senhor também e chegar no seu lar através desse recurso, que nós possamos chegar ao teu lar aí para abençoar tua vida também, né? Eu convido você a abrir, queria compartilhar uma palavra com você hoje, está lá em 2 Crônicas 20, do versículo 1 seguinte. O tema da mensagem de hoje é: qual atitude eu devo ter neste momento? Qual deve ser a minha atitude nesse momento? Então esse é o tema da mensagem de hoje. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 20, do versículo 1 seguintes, nós vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor: Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: Grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é El-Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor e apregoou o jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e no teu poder não há quem possa resistir. Porventura o nosso Deus não lançaste fora os moradores dessa terra diante de todo o povo de Israel, e não deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitarão nela e nela edificarão um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti a nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os que do monte Geir, cujas terras não permitisse a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não destruíram. Eis que nós dão pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém nossos olhos estão postos em ti. Todo o Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: Dai ouvidos todo o Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, rei de Josafá, ao que vos diz o Senhor: Não temais, nem vos assustei, por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descerei contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Cis, e encontrá-los-ei no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Nesse encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Essa é uma palavra, o tema da mensagem, então, é: qual deve ser a nossa atitude nesse momento que nós estamos vivendo e passando? O rei Josafá estava encurralado pelos seus adversários, e uma grande multidão fortemente armada estava pronta para atacar Jerusalém. E Josafá, ele não tinha como resistir a esse momento, ele não tinha recursos necessários para tentar parar todo esse aparato militar que vinha contra ele. Ou seja, ele não tinha saída, ele não tinha o que fazer. E seria uma tragédia humanamente terrível sobre a vida de Josafá. Hoje nós estamos vivendo e passando por isso.
Nós estamos vivendo momentos onde ninguém sabe o que fazer. A única coisa que se sabe é que temos que ficar em casa, em quarentena, tomar todas as precauções devidas, porque por conta de toda essa pandemia que está sobrevindo sobre nós. Mas também estamos vivendo um marco histórico, aonde hoje todos nós, católicos, evangélicos, cristãos, atenderam uma convocação. Hoje você atendeu uma convocação do presidente, ao qual chamou todos a fazer um jejum pela nossa nação, para tentar parar esse vírus, para tentar cessar todo esse vírus que está acontecendo no nosso meio, essa pandemia no nosso meio. E hoje nós estamos vivendo esse marco histórico, onde todo o nosso Brasil parou. Espero que você, ouvindo essa mensagem agora, você tenha consagrado a sua vida também e orado pelo nosso Brasil. E esse grande marco estamos vivendo o que a palavra do Senhor diz para nós, lá em 2 Crônicas 7,14, que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós estamos vivendo essa palavra hoje, onde todos nós paramos para jejuar, para consagrar, para nos humilharmos diante da presença do Senhor, e nós podemos ter a certeza que Deus vai intervir, Deus vai mostrar a sua mão e o seu poder através de tudo isso que nós estamos fazendo para buscar a presença do Senhor, buscar uma resposta que vem do Senhor. Como Josafá não tinha nenhuma saída humanamente olhando, ele não tinha saídas humanas, mas ele se pôs a buscar a presença do Senhor. A atitude nesse momento do rei Josafá deve ser a nossa atitude nesse momento que nós estamos vivendo e passando. E eu queria compartilhar com você 3 verdades que eu vejo nesse texto. 3 verdades que vai ensinar eu e você como nós temos que ter uma atitude para enfrentar esse momento de crise que nós estamos passando e vivendo. Qual foi o momento que Josafá também fez? A primeira verdade é: minha atitude nesse momento deve ser buscar a Deus em oração e em jejum. A atitude nossa nesse momento deve ser a atitude do rei Josafá. Olha o que ele diz no versículo 12. No versículo 12, o rei Josafá, ele vai dizer assim a palavra do Senhor: ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão sobre ti. A primeira coisa que Josafá faz, ele admite a sua incapacidade humana de fazer qualquer coisa nesse momento. Ele diz diante do Senhor que ele não tem capacidade. Por isso que ele diz que os olhos dele estavam voltados para o Senhor, posto no Senhor. Quando nós vamos passar momentos difíceis na nossa vida, de lutas, de provações, de batalhas que vão vir, em algumas circunstâncias que vão nos acometer de maneira difícil, que parece que aos nossos olhos nós não temos saída, que parece que aos nossos olhos nós não temos uma esperança e por onde olhar. E às vezes nós tentamos com todo o nosso recurso que nós temos na nossa mão, e aí a gente percebe que o nosso recurso em nossa mão, ele se esgota. E é quando ele se esgota que entra esse recurso que vem da parte do Senhor, a oração e o jejum. A oração e o jejum foi o que Josafá ele foi buscar diante de Deus. No versículo 3, ele vai dizer assim: então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor e apregoou em todo o Judá o jejum. O Josafá então proclamou esse jejum para buscar a presença do Senhor, porque ele sabia que poderia vir uma resposta de Deus para ajudar o seu povo. É isso que nós estamos vivendo nesse momento de hoje. Nós estamos jejuando, orando pelo nosso Brasil, pela nossa nação, porque nós entendemos que todo recurso humano, não tem mais recurso humano. Os recursos vêm então da parte do nosso Deus, da parte do nosso Senhor. E a oração e o jejum, elas são armas sobrenaturais que Deus deu para o seu povo. O seu povo tem essa arma para se usar e muitas das vezes nós deixamos ela de lado. E Deus está nos chamando, nos convocando a usar essas armas espirituais, sobrenaturais que temos em nossas mãos, que é a oração e que é o nosso jejum. A oração, ela deve ser sempre em perseverança.
nós nunca podemos parar de orar, nós temos que continuar orando. Você lembra de um texto da palavra de Deus que diz lá em Lucas 18, 7, aonde uma viúva chega diante de um juiz iníquo e ela pede para julgar a sua causa. Mas aquele juiz iníquo, ele olha para aquela mulher, aquela viúva, e diz para ela assim: olha, eu não temo a homem e não temo Deus e não temo a nada nesse mundo. Mas você vai ver que no versículo 7, após, ele decide julgar a causa daquela viúva por conta da sua persistência. Ela persistiu em oração. E por conta da sua persistência, ele então diz assim: olha, eu não temo nem a homem nem a Deus, mas por conta da sua insistência, eu vou então julgar a sua causa. E eu queria dizer para você esse versículo, onde diz lá em Lucas 18, 7, que fala assim: não fará Deus justiça aos seus escolhidos que clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. No versículo 7, Deus diz que Ele faz justiça para mim e para você. Às vezes nós julgamos demorado o agir de Deus. Talvez esse tempo que tem passado dessa quarentena, algumas angústias surgem no meu e no seu coração e parece que Deus não está agindo. Pelo contrário, Deus está trabalhando. Ele está com tudo no seu controle. Deus tem o controle de todas as coisas. Nós podemos julgar demorado o agir de Deus, mas Deus, Ele age da maneira certa, na hora certa e no momento exato de agir. Eu tenho certeza, creio que Deus vai agir. Creio que Deus vai mudar essa história. E Deus está nos ensinando muitas coisas. A primeira delas é ensinando esse convívio nosso em família de novo. Você está tendo a oportunidade de resgatar isso com a sua família, com os seus filhos, com o seu cônjuge. Aproveite esse momento que Deus está dando para a gente, de resgatar alguns valores que se havia perdido. A falta de tempo, a falta de parar e a falta de valorizar o ser humano. Deus está nos ensinando esse tempo e nós precisamos aprender com tudo isso. E a oração, ela é o antídoto para o desânimo. Talvez você se encontre desanimado hoje. Talvez você se encontre desanimado por alguma coisa, por circunstâncias que está vindo sobre a sua vida. Mas a primeira coisa é que a oração ela é o antídoto para o desânimo. Por isso que nós devemos orar. A falta da oração também ela nos leva a esmorecer. A falta dela vai nos levar a esmorecer. E sem a oração, nós também perdemos o nosso vigor espiritual. É por isso que nós precisamos orar e buscar a presença de Deus continuamente, para não perder, para não vir a esmorecer. E sem oração, nós também não temos poder para vencer as situações que a vida vai nos apresentar. É através da oração que nós nos tornamos fortes. É através da oração que nós podemos ver o agir de Deus, o mover de Deus, o operar de Deus. E através da oração que você vai vencer toda e qualquer situação que se levantar na minha e na sua vida. A oração, ela faz com que a gente mantenha a nossa conexão com o céu. Você precisa manter agora, nesse momento, toda a sua conexão com o céu, com a presença do Senhor. É tempo agora de se conectar com o Senhor. Esquecer as coisas à volta, do lado. Às vezes a mídia tenta propagar muita coisa para você, para trazer preocupação ao teu coração e ansiedade ao teu coração. E agora é nesse momento que nós devemos restaurar toda a nossa conexão com o céu, com a presença do Senhor. Restaure sua conexão com o céu. A oração e o jejum me traz essa restauração. Nesse momento agora que nós estamos vivendo, a primeira atitude que eu devo ter é essa atitude de orar e jejuar diante do Senhor, da presença do Senhor. Tenha uma vida de oração, tenha uma vida de busca diante do Senhor. Coloque tudo que você tem para fazer diante do Senhor. Ele pode intervir. Essa deve ser a nossa atitude e deve continuar sendo a nossa atitude daqui para frente. Porque tudo isso vai passar, isso vai cessar. E será que nós vamos continuar orando como estamos orando? Será que vamos continuar mandando mensagens bíblicas nas redes sociais como estamos mandando? Será que vamos continuar com a mesma intensidade de querer buscar a Deus, conhecer Deus como nós buscamos? Por isso que a oração, ela precisa ser uma oração de perseverança, de continuidade sobre a nossa vida. Continue buscando a presença do Senhor, continue diante da presença do Senhor, do amor do Senhor e da bondade dele. Essa deve ser a nossa primeira atitude
como foi a atitude do rei Josafá. A segunda atitude e a segunda verdade que a gente vê nesse texto é: minha atitude nesse momento deve ser de obedecer a palavra de Deus. A minha atitude agora, nesse momento, também deve ser de obedecer a palavra de Deus. Nos versículos 13 e 15 aí, do que nós lemos em 2 Crônicas, você vai ver, olha o que diz a palavra: todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças e as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Banaía, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E disse: dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Olha o que diz o versículo 13 ao versículo 15. Deus manifestou falando ao seu povo através da palavra, trazendo uma palavra para o seu povo, para que eles pudessem não se assustar, para que eles não pudessem não temer. Deus falou através da sua palavra. O versículo final do 15, você pode ver que Deus vai dizer assim, o final do versículo 15 diz assim: a peleja não é vossa, mas de Deus. Quando nós oramos e jejuamos, nós estamos entregando para Deus a nossa peleja, a nossa luta. Esse é o momento de entregar para Deus, entender que Deus está nesse negócio. Não é mais nós, mas sim agora o próprio Deus vai intervir por mim e pela sua vida. A palavra de Deus, quando eu me apoio na palavra de Deus, ela gera fé no meu coração. Através da palavra de Deus, quando Deus fala, isso é gerado fé. Quando Deus trouxe essa palavra para não temer, que a peleja era dele, ele encorajou o povo. Ele deu coragem ao povo. Não só coragem ao povo, mas foi gerado no coração do povo fé para vencer. Quando eu me apoio na palavra de Deus, eu tenho fé para vencer todas as circunstâncias que a vida possa me propor. Você lembra lá de Atos? Lá em Atos 16, do versículo 19, seguindo, nós vamos ver Paulo e Silas na prisão. Paulo foi preso injustamente, ele foi açoitado, ele está no cárcere interior, mas a Bíblia diz que por volta da meia-noite, Paulo começa a louvar o Senhor, a engrandecer o nome do Senhor. E de uma maneira extraordinária diz que os alicerces, os grilhões, todos foram despedaçados, quebrados, por meio daquilo que Deus se manifestou naquele momento, para ajudar Paulo e Silas. Mas quando nós olhamos para Paulo e Silas viver a situação, nós percebemos que, de uma maneira muito extraordinária, foi gerada uma fé no coração deles. Não murmuração, de murmurar, de questionar o que estava acontecendo na vida deles. Não, foi uma fé que os levou a adorar a Deus, a glorificar o nome de Deus, a exaltar o nome de Deus. E isso mexeu com Deus, porque essa atitude do homem de adorar Deus em meio a uma circunstância difícil, mexeu com aquilo que Deus poderia fazer. E Deus então traz o livramento. E logo depois nós vamos ver a salvação que houve naquele momento. Se apoiar nas Escrituras. Nesse tempo, olhe para a palavra de Deus. Mergulhe nas Escrituras. Nela você encontrará recurso inesgotável para a sua vida. Esse é o tempo de obedecer a palavra de Deus. Obedeça aquilo que Deus está nos dando como direção, de mergulhar na presença dEle, de mergulhar nas Escrituras, de ter a palavra de Deus enxertada no nosso coração, como diz o salmista: eu guardo a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Deixa Deus encher você, mergulhe na palavra de Deus, estude a palavra de Deus, medite nela, se apoie nela continuamente, porque é através da palavra de Deus que é gerada fé no nosso coração. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então você deve meditar na palavra de Deus continuamente na sua vida. Porque eu tenho certeza que Deus vai gerar fé, como gerou aqui com o povo. Quando eles ouviram a voz de Deus através da sua palavra, foi gerada a fé. A terceira atitude que nós temos que ter na nossa vida, e a terceira verdade que eu quero compartilhar com você, é que a minha atitude nesse momento deve ser de confiar plenamente em Deus. A minha atitude nesse momento agora deve ser de confiar plenamente em Deus. Olha o que diz no versículo 20.
Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperarei. Irmãos, agora, ouvir a voz de Deus, todo o medo que o povo estava tendo, o medo foi substituído pela confiança em Deus. Todo medo que está sobrevindo sobre a sua vida nesse momento pode ser substituído pela sua confiança na palavra de Deus. Quando você confia em Deus, todo medo é lançado para fora. Olha o que diz lá em 1 João 4,18. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormenta. Logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. O Senhor diz que no amor todo medo é lançado fora. Quando nós experimentamos esse amor de Deus sobre a nossa vida, esse amor fala de gerar uma confiança em Deus. Esse é o momento que você deve depositar toda a sua fé, toda a sua confiança num Deus vivo, num Deus que está agindo, que está operando. O Criador de todas as coisas, o nosso Senhor Jesus Cristo. Agora é o momento que eu e você devemos confiar plenamente em sua presença. E quando nós confiamos em sua presença, esse medo que está sobrevindo talvez sobre o seu coração, sobre a sua vida, esse medo é lançado para fora, ele é lançado embora. Não deixe o medo atormentar você. Experimente o amor de Cristo nesse momento. Troque o seu medo pela confiança na palavra de Deus. O Salmo 37:5 diz assim: entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Esse é o momento, irmãos, que Deus está nos chamando. Entregue sua vida para o Senhor, confia nele. Entregue sua família para o Senhor, confia no Senhor. Entregue os seus sonhos ao Senhor. Entregue o seu futuro nas suas mãos, entregue nas mãos do Senhor. Entregue toda a sua vida ao Senhor, porque quando nós entregamos o Senhor tem o melhor para nós. Os planos de Deus são melhores do que o nosso. Por isso que nós devemos entregar toda a nossa vida diante do Senhor e também diante da presença do Senhor e confiar nas suas promessas. Olhe tudo que Deus prometeu para você. Olhe tudo que Deus já prometeu para você até aqui. As promessas de Deus, elas vão se cumprir sobre a minha vida e sobre a sua vida. Por isso, você deve confiar plenamente em tudo que Deus prometeu para você, porque Ele vai cumprir. Entregue nas mãos dEle, entregue nas mãos do Senhor. O rei Josafá, ele obteve vitória, ele alcançou a vitória. Você vai ver que o povo não só alcançou a vitória, mas o povo louvou a Deus, festejou diante do Senhor o livramento que Deus providenciou, o livramento e a vitória que Deus deu para o seu povo. Deus vai nos dar vitória, Deus vai nos dar livramentos em meio a essa pandemia. Deus vai agir sobre a minha vida, sobre a sua vida. Deus vai operar milagres extraordinários. Você vai ver isso à mão do Senhor. Por isso, eu convido você a depositar toda a sua vida diante do Senhor, da presença do Senhor, a confiar plenamente nele e a andar nos seus caminhos. Talvez você que está distante do Senhor, talvez você que andou distante do Senhor, agora é o momento de você se aproximar dele, de vir para o Senhor, reconhecer os seus pecados, suas falhas, os seus erros e depositar sua vida diante do Senhor. Talvez você que vinha de uma vida levando de qualquer jeito, de qualquer maneira, agora é o momento de colocar as coisas em ordem, a vida em ordem. Porque quando eu coloco minha vida em ordem, coloco minha vida aos pés do Senhor, isso é gerado confiança no meu coração para vencer. Nós vamos vencer tudo isso. Nós vamos vencer como o rei Josafá venceu. Que essa palavra possa vir de encontro com o teu coração, com a tua vida, que essa palavra possa abençoar a tua casa, possa abençoar você, que essa palavra possa derramar um rema sobre o teu coração e te trazer coisas novas diante de Deus. Que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe a sua semana, que Deus nos dê uma semana de grande vitória, de grande bênção. E como aqui nós vimos na palavra de Deus, nós vamos vencer em nome do Senhor Jesus. Nós vamos alcançar a vitória e vamos tirar lições para a nossa vida, lições que vão nos ensinar para uma vida eterna com o nosso Deus. Que Deus abençoe você poderosamente.
o seu culto agora nesse momento. Você vai continuar o seu culto com a sua família. Que Deus possa derramar graça sem medida sobre a sua vida. E desde já eu agradeço a Deus por poder estar junto com você e por poder viver todo esse momento e poder festejar a vitória que Deus vai dar para nós. Que Deus abençoe você. Beijão no teu coração. Deus abençoe.